O Lima, por incrível que pareça, o Nenê tá olhando aí, não vai rir, Nenê. O Lima, Dorval, Coutinho, quando eu trabalhava na prefeitura lá em São Paulo, eu tinha que dar um curso para os caras que trabalhavam na prefeitura. Quando eu olhei dentro da classe, Lima, Dorval, Coutinho, Gelson, que eu tinha jogado com ele, o Gelson ponta esquerda do Corinthians, que também já partiu. Eu tinha que dar aula para eles. Eu olhei para aqueles caras, você dava risada, Nenê. Falei, pô, o que eu vou falar para esses caras aqui que você não pode falhar? E é engraçado. Eu pus no Instagram que eu fiz com o Lima há uns 2 anos atrás. Está aí no ar já no meu Facebook. Quem quiser ver é legal. E uma satisfação, estou vendo já o Nenê aqui. O Lima dispensa comentário. Era um coringa, jogava em todas, começou na várzea. Vou resumir aqui para ajudar o Nenê, que nós vamos falar de formação de jogador. Jogou na várzea, jogou na base do Juventus. Depois foi para o Santos, um cara determinado, segurou a barra lá, jogou ao lado de Pelé, né? No meio de campo, claro, às vezes lateral direito, jogou em seleção brasileira. Nenê, meu boa noite a você, obrigado por você ter aceitado o meu convite e comemoramos 5 anos de live aqui com você. Você vai trazer o bolinho. Tá me ouvindo bem? Muito bem, agora ficou bom, Nenê, que eu estava com outro telefone e eu tive que mudar. Não, tranquilão. Eu é que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e falar de futebol é a praia da gente, a gente gosta muito, e agradeço mesmo a sua atenção, o seu carinho, e aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão aí assistindo essa live, né? Espero que a gente possa bater um papo aí que seja interessante, seja gostoso para todo mundo aí. Eu, mais uma vez, já te agradeço a paciência de vir participar comigo. Estou contente, porque você é um homem da bola, de projetos de esporte, muito legal aqui em Botucatu, e jogou em diversas equipes grandes, médias fortes, né? Eu me lembro do São José, que não era mole, e o Nenê tem uma história. Guarani, nossa, você vai falar da sua carreira. Eu estava falando dos primeiros, vou anotando aqui para falar com você, os primeiros técnicos, os técnicos que ajudaram. Eu escrevi, eu no começo falei, abopou o pai do Nenê aqui, se não me falha a memória, ele falou que começou com o pai dele também. Nenê, fale da sua carreira e toca aí que a gente vai fazendo umas perguntas às vezes. Muita gente sabe da minha carreira, principalmente o pessoal da minha geração, né? Mas a geração mais nova, logicamente que o foco dela hoje é Champions League, é outras coisas assim. Mas eu tive o privilégio, né, de iniciar minha carreira na Ferroviária, jogando na base da Ferroviária, quando a Ferroviária tinha parado o profissionalismo logo naquele tempo que eu comecei a jogar, né? E então eu peguei uma safra de jogadores muito boa aqui em Botucatu, e além do que, meu pai, que me ensinou muito de o pai também foi um grande jogador, aonde ele conseguiu chegar não é para qualquer um, jogar num Palmeiras na década de 40, nem 50 não é. A Jair da Rosa Pinto jogando e outros. Nossa, mãe. Nossa. Meu pai realmente deixou uma imagem muito boa, muito importante. E ele fez um trabalho muito bom em Botucatu. Ele levou muitos garotos de Botucatu a serem profissionais em bons, entre eles o João Marcos, né? E outros aí, o GG, e uma turma toda aí que a gente tem. GG, se estiver vendo a gente, um abraço. Então, ele é meu camarada. Eu comecei aí, e por incrível que pareça, quando eu fui ser levado para o Guarani, eu estava ajudando meu pai jogando lá no time dele, na Botucatuense, na associação. Olha. Onde você inicia, né, Nenê? Ali na fogueira. E aí nós estávamos
Fernando, nós jogávamos na mesma equipe lá na Botucatuense, e também de lá Zé Ito, Opa! Sainho e mais o goleiro Ademir Fioreto, nós fomos para o Guarani. Depois o João Marcos foi e se deu muito bem, foi até para a seleção brasileira. Mas aí do Guarani eu me profissionalizei, fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão, formei um ataque fabuloso com o João Carlos Motoca, Sócrates, Geraldão e eu. O Geraldão foi artilheiro aquele campeonato paulista. Aí eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, fiquei 1 ano e meio no Grêmio, aí vim para o Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, eu fui para Londrina, peguei aquele time do Tubarão, que chegou às semifinais do Brasileiro, foi ganhando o Vasco lá em São Januário de 2-0, classificando para jogar a semifinal contra o Atlético Mineiro, que era Reinaldo, Cerezo, toda aquela turma lá. Aí eu saí do Londrina, na verdade eu forcei uma barra de não ficar mais no Londrina, porque eu vi que é um clube que ele atingiu aquele ápice e ia cair. Né? E aí eu vim para São Paulo e tem um treinador que foi um grande lateral um grande lateral do São Paulo, o Alfredo Ramos. Esse Alfredo, Eu quero você no meu time. Eu quero você no meu time. Você vai ficar agora aqui, estamos terminando o ano, mas o ano que vem, ao time que eu for, você vai jogar. E ele me levou para São José. E o Nenê, você conheceu mais ele, claro, que eu. Mas a gente ia almoçar, ele já veterano, já tinha parado, num restaurante italiano ali com o Minelli. Imagina o que aprendi ali. Minelli, Dino Sani e mais uns outros, o Candinho. E seu Alfredo, o filho dele eu consegui também, sobrinho, conheci gente dele, muito bom. Tinha um outro que era famoso, Turcão, não sei se você ouviu falar. Nenê, eu queria que você falasse, antes de falar, eu quero mandar um abraço para o coach Fernandes, que é o Roberto Fernandes, trabalhou no Vasco da Gama, trabalhou no Kuwait, está mandando um abraço aí. Manda um abraço para o Roberto Fernandes, é de Campinas, você deve conhecer, talvez, né? Trabalhava com o Antônio Lopes. Esse foi o meu berço. Um abraço, não, Roberto. Fernandes, vamos fazer uma live, só dá um tempinho que eu estou montando elas e tem alguns nomes que estão entrando, né? Mas você está na minha lista, você é também camisa 10, viu? Nenê, você começou no Guarani, quem foi seu... Porque eu tenho um histórico teu pequeno que eu fiz aqui, seu Zé Duarte, Daltro também, acho que o Daltro foi lá no Grêmio. Quem foi o Enio? Quem foi que te treinou no Guarani ou começou os passos para você lá no Guarani? Marcos, só para completar, eu vou falar rapidamente. A carreira foi do Londrina, eu fui para São José dos Campos, depois eu fui emprestado para o Campeonato Brasileiro para Ponte Preta, depois eu voltei para o São José, depois eu fui para Campo Grande, então brasileiro, depois eu fui para... Vai guardando aí, hein? Depois eu vim para a Portuguesa de Esportes, da Portuguesa de Esportes para a Ferroviária Araraquara. Da Ferroviária Araraquara eu fui para o Bahia. Do Bahia eu voltei para o Juventus, tive uma lesão grave que me impossibilitou, porque o Leão queria me levar para o esporte quando o esporte foi campeão brasileiro. Eu lembro. Perdi a campeão. E essa lesão foi grave, eu parei de jogar. E aí, o treinador da base, eu agradeço muito de ter tido o treinador José Duarte. José Duarte. Ele era um treinador que mudou totalmente a minha vida, vamos dizer, amadora por profissionalismo. Porque ele mexia os botõezinhos e ele mostrava como a gente jogar e tirar proveito das qualidades, das virtudes que a gente tem. Então, ele me ensinou a fazer uma passagem do lateral, o overlap daquela época. Né? Se o lateral estava, às vezes, me marcando, eu puxava ele para dentro, sobrava o corredor para o meu lateral fazer o fundo. As entradas em diagonais, ele me ensinou muito, é mortal. O atacante rápido, que tem
sabe se posicionar, porque o problema do futebol não é só o fato de receber o passe, é você se posicionar bem para receber o passe. Porque o cara que vai fazer o passe, ele é inteligente, normalmente é inteligentíssimo. Ele vai deixar você na cara do gol. Então, essas coisas eu aprendi, né? E foi crucial, assim, para mim foi importante. Crucial aí, é isso mesmo. O Zé Duarte foi. Depois do Zé Duarte, quando eu fui para o profissional, veio o Daltro Menezes, que é o gaúcho. O Daltro veio para o Guarani? O Guarani trouxe os gaúchos, tudo, mas não deu certo. E aí o Zé Duarte assumiu o Guarani e ele subiu junto com ele. Eu, o Washington, Cleiton, Flamarion, uma garotada toda que depois estourou no futebol paulista e brasileiro. Nenê, você estava falando do Guarani, do Zé Duarte, veio um filme na minha cabeça quando veio o Lima. Apareceu, né? O enterro dele a partir das 11 horas da noite, a dona Vera me falou, lá no Salão Nobre dos Santos, o memorial, e amanhã às 11 horas, no cemitério, será o enterro dele às 11 horas. Será cremado. Nenê, falando do Lima, joga em diversas posições. Eu estava tocando ideia com ele, eu fiz 3 lives com ele, e tive a sorte de ver ele trabalhar um pouco, posso dizer, porque eu viajava, tal. O jogador jogar em algumas posições até se acertar. Quando que você acha que é isso? Quando o cara é novo? Qual a ideia do Nenê? Porque eu vi treinador argentino fazer isso aí também, uns treinos que o cara jogava em todas. Era um treino, mas é interessante. Fala você, Nenê. Olha, você tem que ver primeiro se o jogador tem um perfil de adaptar a posições. Existem jogadores que ele não gosta de sair do setor dele. Agora, tem jogador que ele tem uma leitura de jogo que já são coisas natas. E ele tem, às vezes, o porte físico, a leitura de jogo, que possibilita o treinador usá-lo em várias funções sem que ele perca qualidade. Então, o Lima, por exemplo, hoje ele seria milionário no futebol mundial, porque ele é um cara que o europeu ama, o cara que joga em várias funções, entendeu? Ele pode suprir as necessidades numa competição em vários setores, né? O treinador fica com mais opções e não perder qualidade, porque a qualidade dele era muito grande, né? Então, o Lima era um baita de um jogador, Aqui temos o Trimundial do São Paulo Futebol Clube, talvez Trimundial, deve ser isso aí, deve ser aqui de Botucatu. Eu sei que tem um chefe da torcida aqui de Botucatu aqui. Deve ser ele, o Victor Isato. Um abraço para vocês, obrigado por estar acompanhando. Se quiser fazer uma pergunta, a gente vai dar o tempo aí, conseguir falar. Mas, Nenê, o ponto que eu estava chegando é isso aí que você falou. Mas o ponto é antes deles, o garotinho joga em diversas, no rachinha, no treino. Isso já é uma escola, ou não é, Nenê? Você eu jogava na rua, jogava atacante, fui goleiro, mentira. Era um mentiroso de goleiro. Mas, então, o que acontece é que na minha geração, a geração do Lima, essa geração, você jogava muito recreativamente desde da base ali, do início, no bairro, lá você jogava no time do bairro lá, né? Na Várzea, Aquela coisa, né? E você lá não tinha nem treinador para encher o saco. Lá você ia jogar, ia brincar, divertir, né? Então, você acabava o quê? Se adaptando dentro do campo, dentro das funções. Hoje, né, você vê que já existe um trabalho individualizado desde o menino já ainda bem novo, né? Começa a trazer... Olha, você vê que hoje, não é que eu seja contra toda a modernidade, não é isso. Mas, às vezes, eu fico também que o lugar mais fatal
para uma defesa é as laterais, é as entradas de fundo. E os jogadores tinham essa incumbência de fazer. Hoje o europeu está até fazendo isso mais, né? Interessante. Nós não precisamos evoluir, nós precisamos voltar lá, tá? Porque os jogadores que jogavam pelas laterais, eles eram muito habilidosos. Eles iam ao fundo. Ir ao fundo é fatal para a defesa. E hoje, não. Isso eu estou dando um gancho no quê? De que, às vezes, hoje, se trabalha, a bola vai para a lateral, volta para o meio, volta para cá, vai lá na outra lateral, volta para cá, volta para cá. Então, é um estilo de jogo muito o brasileiro hoje, europeu. E, às vezes, você deixa de aproveitar o menino. Agora, em outras funções. Agora, uma coisa eu digo, esse fato de o cara descobrir o talento para posição até que ele não estava, isso aí é o olho do treinador. É o treinador que já tem uma percepção, ele é diferenciado e ele sabe, entendeu? Como utilizar o jogador. Interessante, né? Porque a gente está fazendo a live, estou vendo as pessoas entrar, mandando abraço para a gente, falando para você um abraço, mestre, para nós aí. E o Paulo Silva, que é de Pernambuco, o Paulo Sérgio, que foi meu convidado uma vez para a live, tinha uma escolinha em Pernambuco, está aqui, faz tempo que eu não vejo. Paulo, dá as caras a qualquer hora aí, viu? Ele é interessante ele escutar você falar isso aí, também para mim, e vem aquele cara na minha cabeça chamado Carlos Alberto Torres. Esse lateral era brincadeira. Eu tive a honra de isso que eu ia perguntar. Olha que tempo maravilhoso. Quando eu jogava, quando você chegou a um ponto de ter o Carlos Alberto Torres me marcando, não precisava dinheiro. Não precisava grana. Era uma realização pessoal, cara. Jogava muito. O Nenê, é mais difícil ou mais fácil você jogar um marcador de lateral, já que a gente está falando, vamos homenagear um de Botucatu também, o Zé Maria, ou o Carlos Alberto, que é mais técnico? Imagina algumas situações, mas você que está fazendo a live aí, dá suas palavras, por favor. Olha, eu confesso que eu gostava de lateral grande, lateral mais alto, não tão... Porque aí você... Sacanagem. O lateral queria o Zé. Você tocou no fundo, ele chegava... Se não chegasse na frente, ele chegava junto. E outra coisa, ele era um tanque. O cara era um tanque. Você não podia querer usar o seu corpo com ele. Seria ser fogo. Você age. E eu tive o privilégio, Falopa, eu fui corintiano, né? E eu amava jogar contra o meu time. Que sonho! Realizar esse sonho. Aí pra cima. E eu, cara, eu era muito feliz de jogar contra o Índia, contra o Zé. Eu metia gol. Então, o time grande que mais gols eu fiz foi contra o Corinthians. Agora, confesso que eu preferiria jogar contra o Carlos Alberto do que contra o Zé Maria. Porque o Zé é pegado, a coisa era pesada, né? E o Carlos Alberto, ele era mais técnico, mais de colocação, né? Embora, não estou aqui dizendo que o Carlos Alberto fosse menos que o Zé Maria. O Zé Maria tinha uma... Entendi, eu também. Era forte, bom marcador, né? E um cara que impressionava pelo corpo, para cobertura, sistema de cobertura. O Carlos Alberto Torres, ele tinha algo diferenciado que o Zé não tinha. Aí você tinha que ficar esperto. E às vezes nem deixar você jogar muito. Se você deixasse ele na linha de fundo, ele passar o meio de campo com a bola ali, ele metia a bola na cabeça do cara, no peito do cara. Ele era muito perfeito. Ele era um médio volante, um meia na lateral, né? Ele era craque, nossa. Viu, Nenê, eu tô aqui na linha também, tem o Almir Trevisan, Bosch, que trabalhou no Corinthians na base.
Almir, é interessante o papo aqui com o Nenê, que é professor da área aqui e conhece. Aquele cabelinho branco dele não é giz, não, hein? Como diria o Bairro Mota. Mas, É, e, Nenê, eu queria te prestar uma homenagem para você pela tua batalha. E apesar do Altemir não ter me ligado, eu tenho aqui uma gravação. Vê se você conhece essa voz aí. Grande amigo, Marcos Palopa, como é que você tá aí? Tudo jóia? Jóia. Então você vai entrevistar meu grande amigo aí, Nenê, pequeno no tamanho, mas grande no futebol, ponta esquerda, veloz, chutava bem, foi colega meu no Atlético Paranaense. Engraçado, Marcos, nós morávamos em Curitiba no mesmo prédio, ficava 50 metros do estádio Atlético ali. A esposa dele, a Maria, também, minha esposa, a Cida, eram igual irmãs também, sempre juntos, saíam sempre para almoçar, jantar. Como morar no mesmo prédio também, sempre uma convivência bem familiar, né? Que bom, ué. Vou ficar aguardando, então, para mim participar também dessa live aí também. Abraço, Nenê. Outro dia eu tive assistindo, fui assistir Atlético Paranaense ano passado, Atlético Paranaense. Aí eu passei em frente à casa lá, né? Eu e meu menino Buiãozinho também, que você lembra dele, fez parte da nossa amizade, né? Naqueles anos 75, né? 74. Aí deu saudade de ver o prédio lá, onde é que a gente morava. Mas tudo é um passado. Importante a amizade que a gente cativa até hoje. Abraço a Maria, abraço pra você, Nenê. Fique com Deus aí. Um abraço, Marcos. Nenê, tá aí um mestre falando com você, porque quebra tabu, vai para cima, você sabe mais que eu. Fala você. O mestre, eu chamo ele de mestre. Chama? Legal. Ele de mestre. Ele é mineiro, mineirinho. Ele foi uma das maiores contratações do futebol brasileiro, quando ele veio para o Corinthians. Tabu, que ninguém conseguia ganhar do Santos, esse Corinthians não ganhava do Santos. E eu torci ele, porque ele é um pouquinho mais velho do que eu, né? Mas eu, naquela fase adolescente, torcia para ele, né? E depois, é o que eu falo, o futebol é fantástico, é maravilhoso. A gente nem imagina o que o futebol oferece para a gente. E eu entrei com o Buião. Buião, ponta direita, jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, começou no Atlético Mineiro, veio numa transação milionária para o Corinthians, depois veio o Paulo Borges, né? Logo depois. Opa! E eu tive o prazer de conhecer uma pessoa extraordinária, um mineiro, gente boa demais. Tivemos uma vida aí por um ano e pouco porque eu ficava poucas vezes no clube, eu já queria sair para ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Então eu ia para outro lugar. E aí, naquela época era duro, né? Época da promissória, né? Você sabe como que é. Estou rindo do que está passando aqui. Então, o Buião foi um grande amigo até hoje. Quando a minha filha que mora em BH, Tassiane, um beijão para ela, que deve estar acompanhando. Abraço aí, Tassiane. Olha teu pai aí, ó. E ela mora em BH. Eu vou para BH, ele passa a me pegar para nós ir comer uma pizza. E o Buião foi esse cara que marcou, porque não foi só dentro do campo. Nós éramos amigos, a família amiga, tanto que eu até me emocionei de ver ele falar aí, tá dando o recado dele. De coração, um beijão, um abração, que Deus te abençoe, meu amigo. E a gente vai se ver, na Páscoa a gente provavelmente vai se ver com a graça de Deus. Olha aí, Buião. Olha aí, vai comer muitos ovinhos de Páscoa. Buião, gente boa, gente amiga. Badeco, que me conectou com ele, falou para ter um cara bom para você entrevistar, entrevistei. E depois, olha, surgiu mais gente perguntando dele, eu passei para a entrevista, como se perguntar de você. É o terceiro tempo do Milton Neves, que eu recordo,
o Frederico Batalha, lembro de alguns. Mas a verdade, Nenê, é que ele era um cara que também, você estava me contando fora do ar, e você não estava sabendo que eu ia chamar ele. Isso há uns 5 dias atrás. Ele cruzava com precisão. Ele não só chutava, cruzava com precisão. Aí eu toquei nesse assunto que é importante, você deve dirigir o treinamento extra, treinamento de cruzamento. Ele devia fazer. E o que você fala sobre isso aí? Fala você. Que eu falo para você, quando eu comecei, eu tinha um problema grave. Eu era como uma vaca que dá 100 litros e chuta o balde. Porque eu ia no fundo, eu fazia jogada, chegava, conseguia sempre estar chegando. Mas na hora de cruzar, eu cruzava atrás do gol. É o caso do Cafu, que tem uma reportagem que Eu vi uma vez num treino do São Paulo. Tele, volta aí, faz de novo, e começa aí, não sei o quê. Guarani, eu sofri com isso, e o centroavante queria morrer comigo. Porque eu vou no fundo, olha o centroavante, porque naquele tempo o papel do ponta era deixar o atacante na cara do gol para fazer o gol. Por isso que tinha muito centroavante artilheiro, normalmente artilheiro é centroavante, né? Mas aí eu não conseguia. Aí eu fui para o Botafogo. Aí até eu cheguei bem garoto, o Sócrates era garoto, Geraldão, e o Sócrates sempre me tirava um pelo, sempre gozava de mim. Sim. Falavam eu de periquito, porque eu tinha um nariz que nem o do meu pai. Assim, não vale nada. Deixou melhor. Mas, periquito, pelo amor de Deus, periquito. Você vai no fundo e eu falo, agora eu vou fazer um gol. Você cruza atrás do gol. Você... Aí depois, quando ele foi para o Corinthians ainda, um jogo que nós jogamos contra, tudo, né? Eu estava no Grêmio, depois do São José. Ele falou para mim, e aí, você ainda continua cruzando atrás do gol? O Magrão é fogo. Depois, vim pegando uns pontas e aprender a bater na bola. Um ponta direita, que era fantástico para cruzar, era o Jader. Jader, jogou no Santos, Guarani. Cabelo Black Power, neguinho. Eu conheci ele. É o que hoje nós falamos no futebol, ele dava um tapa na bola, né? E sabia meter uma rosca, uma curvinha nela, era preciso. E depois eu peguei um grande ponta. Esse eu aprendi mais ainda. Foi o Zequinha, no Grêmio. Zequinha. Do Navarro, em São Paulo. Veio do Botafogo. De família, da gente estar junto, fora do campo, nós estávamos sempre... Nossa, não olha. Hoje ele foi para os Estados Unidos. E aí o Zeca, eu via como é que ele batia na bola. Aí eu fui treinando. Agora, eu digo uma coisa. Hoje, futebol é treinamento, é repetição. Você olhe bem. Vou bater falta. Você tem que treinar muita falta. Você adquire todo o que é necessário. Posicionamento do corpo, aonde você vai bater na bola, aonde você vai bater no seu pé, a inclinação que você tem que fazer do pé. Se você quer ela mais rápida, é um tipo de inclinação no pé. Se você quer ela viajando, uma bola que viaja, você tem que bater ela mais cavada, a inclinação do pé é outra. E eu também vi jogadores, né? Essa da bater a cavada, cara, eu em campo, eu me maravilhava quando eu jogava contra o Rivelino. Cara, que perfeição, né? Vai explicar para eles a cavar que é o totó na bola? Dá um totó embaixo? Daquela batida seca, bem embaixo da bola na grama. Porque você tem que fazer, às vezes, a bola viajar 10 metros, 20 metros. Ela é aquela bola que espera o atacante chegar. Você bate, ela vai lenta, a bola cavada lenta, e o atacante está lá atrás, na hora que você vê, você fala... E isso eu fiquei maravilhado, porque eu vejo como Deus é maravilhoso, que deu uma cabeça para nós, um músculo que bate na bola e consegue fazer a bola chegar milimetricamente. Cálculo. É um negócio interessante. Então, é isso mesmo. Essa coisa de bater. Hoje você não vê muito isso, não. Hoje é tudo chapado. Mas aqui não, se
bate cavado para ela viajar, bate mais no meio dela, mais firme, para ela sair mais. Né? Então, cara, eu tive o privilégio de ter uma escola muito boa na minha época, nos anos 70. Nossa, ô Nenê, você está falando um negócio, está vindo bem os filmes na cabeça da gente, como que ensina, ajuda a formar jogadores. Eu estou lembrando, eu imagino o Zé Duarte, que conheci menos que você, mas eu tive com o seu Zé. Você deve trabalhar, não sei se é isso também, aquela chegada na linha de fundo, cruzar logo, não dá mais um corte. Se der para cruzar logo, pega a defesa e corta. Como é que é, Nenê? Eu vou contar uma história para você. Eu jogava no Bahia. Fui campeão ano. O ataque do Bahia era Zé Carlos, Cláudio Adão, Bobô e eu. Arrebentamos de fazer gol. Eu fiz gol em Bavi, nós fizemos gol, arrebentamos. O Cláudio Adão foi o artilheiro do Nordeste. Foi tudo. Aí um dia, eu estava lá no clube, lá, veio um cara que era fisioterapeuta. Não, dentista do clube. Aí disse, menino, tudo bem, tudo bom? Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, cara, preciso falar um negócio para você. Sabe o que está faltando para você, para a torcida cair de joelho para você? Quando você for no fundo, você chegar no fundo e olhar, num cruzadão, dá um corte para o lateral cair lá. Aí eu falei, cara, eu quero é ganhar o jogo. Eu gostei. Assim, né? Então, o que você está falando? Eu falo para os meus jogadores, para a garotada. Se você deu um pico, matou o lateral, chegou no fundo, olha o cara, põe nele. Se você der um cortinho aqui, eu segurar, você falar, eu vou dar outro drible. Você deu, é a mesma coisa, o cara estava morto e você ressuscita ele. Por quê? Na segunda, ele vai te roubar a bola. Ele não vai deixar você completar a jogada. Então, a jogada pelo fundo, ela tem que ser uma jogada rápida, porque a cobertura, há sempre uma cobertura. Então, você tirou, você já faz Esse é o papel da minha época de um ponta, entendeu? Então, eu não gosto. Agora, o que acontece com o futebol hoje? Hoje, o ponta esquerda joga lá na ponta direita. Ele produz para ele. Normalmente, ele vai fazer o gol, ele vai ser o cara, ele vai... No meu tempo, era diferente. Eu tinha a obrigação de fazer gols, mas de deixar o meu atacante na cara do gol. Entendeu? Então, se você vai jogar com o pé trocado, aí muda a história. Entendeu? Mas se você vai jogar, se é canhoto, joga para o lado esquerdo, você tem que fazer o quê? Driblar o cara, fazer a jogada de fundo e já deixar os caras... O defensor, quando você vai no fundo e cruza, o defensor fica de frente para o goleiro. Quando você chuveira, ele fica de costa para o goleiro. Aí é maneiro. Agora, quando você vai no fundo e cruza, e o defensor vai fechando, ele fica de frente para o goleiro. E aí a coisa... Entendeu? Claro. O Nenê, isso aí que você está falando é uma coisa, vamos chamar de simples. Você não acha, de vez criticar, eu estou falando da gente criticar, que está aqui o futebol mais não sei o quê, e aqueles joguinhos e não sei o quê. Você não acha que tem que adaptar um pouco mais essas coisas? Alguns desse aí? Fala. Eu acho assim, a gente tem que ser realista. Minha vida, às vezes eu posso ser até antipático. Aquilo que eu vejo que é correto, mesmo que não agrade as pessoas, eu tenho que dizer, cara, não é isso. Agora, eu não vou nunca obrigar ninguém a fazer aquilo que eu aprendi. Claro. De forma, é porque eu aprendi. Se eu falo dessa forma, é porque eu sei. Se você pegar os vídeos, os ponteiros, eles
eram jogadores que preparavam jogada para o atacante e esse era o papel. O futebol mudou hoje, respeito totalmente. Mas se você perguntar para uma pessoa que de média idade qual futebol é atraente, qual futebol é menos atraente, com certeza ele vai falar aquele futebol que se jogava antigamente, né? Com grandes jogadores, grandes jogadas, individualismo bastante. Então, seria mais isso. Agora, eu não posso dizer que hoje, você chegar e falar, Nenê, hoje eu tenho que preparar um menino, mas não é para o Brasil. Isso é o que acontece no futebol hoje. Hoje eu tenho que preparar um menino, mas não é para o Brasil, é para a Europa. Então, muda mais a característica de você trabalhar. Eu acho que hoje se trabalha muita garotada visando a Europa, entendeu? Não como antigamente. Então é um tempo diferente, né? Agora, você falar para mim que eu vou combinar o que faz hoje, eu diria assim, eu vou agir como um cara ultrapassado dentro da visão de hoje. Mas eu lembro da eficácia das jogadas que se fazia antes e de como se joga hoje. Entendeu? Hoje se joga preparo físico e pressão. O time que tem mais poder, ele vai dominar o jogo, ele vai levar vantagem. Tá? Então se joga. Nenê, aqui na linha temos resenha comótica. Mandou um abraço para nós aí. Obrigado, amigo, pelas tuas palavras. Tamo junto. Nenê, é interessante esse trabalho porque eu lembro de alguns treinadores que fazem isso, aquilo, e que tem um valor grande. Mas hoje houve essa mudança mesmo, tem que, vamos falar a palavra, se adaptar. Mas eu acho que tem coisas, por exemplo, cruzamentos, aí pode ser repetitivo. Eu me lembro, Nenê, que eu era o supervisor do Santos, o time profissional, o grupo do Pelé que tinha me levado, e aí eu tô lá com o Júnior Mazei, com os caras, e o pessoal falou assim, dá uma força pro Gustavo Neri e pro Camanducaia. E eu era amigo do Joãozinho, que era o treinador, depois de Coutinho. Aí o Coutinho me levou também para ser auxiliar dele. O que aconteceu? Eu pegava, eu falei, não dá para mim me meter, muito que eles treinaram já. Falei, ó, acaba o treino, faz umas 10 vezes, aí 5 vezes, vai na linha de fundo, quase na linha de fundo, tiba para dentro e mete de pé trocado, um pouco. Que pode acontecer essa situação. Eu vou dar conclusão disso aí, Nenê. Aí eu estava na Arábia, Nenê, em Oman, acho que era Oman, e o Brasil foi jogar no Kuwait em homenagem ao Zagallo, eu me lembro, a seleção, com o País Zagallo. Gustavo Neri na seleção. Chegou uma bola logo no começo do jogo, ele foi, driblou para dentro, eu dou risada porque eu tinha uma amizade até com ele. Ele driblou para dentro e meteu um golaço lá na forquilha. Falei, pô, esse fui eu. Não fui eu. Mas, Nenê, é necessário esses treinos também. O que você acha? Fala você. Não, eu acho que, olha bem, você vai... Eu tenho no YouTube o São José quando subiu. Sim. O São José subiu jogando no Pacaembu. Nós ganhamos de 4-0 da Catarinense. E um dos gols, eu fui na linha de fundo, o lateral que marcava foi companheiro meu da base do Guarani. E ele, porque eu fui no fundo, ele vai cruzar. Ele se atirou na bola. Então tem isso aí. Eu cortei para dentro e cruzei na cabeça do teu marido. Tá lá. O teu marido fez o 2-0. Então, quando você quando você, numa jogada, você tem que improvisar, você vai improvisar. Você está entendendo? Então, sobrou a jogada. O cara travou, você não tem mais. O cara protegeu a linha de fundo. Então, você vai fazer o corte para dentro. Qual que é a dificuldade? Se você estiver jogando do lado que é a sua perna, vamos dizer, habilidosa, se você cortar para dentro, que nem eu tinha canhota.
direita, fiz alguns gols, mas direita. Eu cortava para dentro, e aí? Caía na Claro. o pessoal daquela época, antigamente, falava a direitinha cega, né? Então, por isso que eu falo, se você tem esse perfil, você joga de perna trocada. Se você tem um perfil de buscar mais a linha de fundo, você vai jogar na perna que você tem essa capacidade. Agora, é lógico, se o cara vai lá, fechou o corredor, você vai ter que meter um corte nele e depois ver como fazer, né? Nenê, Mas aqui está treinamento. aqui tá o Tutu Matsu. Beijo, pai. Quem que é o Tutu Matsu? Ah, agora você me pegou, cara. Eu não vou chutar. Mas não sou eu. Tá. Estou brincando, porque pode ser teu neto, alguém. Não, Tutu, se identifica para nós. Fala de onde você é e que você quer fazer uma pergunta, não há problema. Nenê, bom, o tempo urge, né? Agora aprendi essa palavra. O tempo urge, é nova, hein? Você, qual desses treinadores, eu vou falar nome para você, o Daltro, porque marcou, em poucas palavras, o Enio, o Zé Eduardo, você já falou, que marcou o tópico que eles marcaram com você de falar no vestiário, num treino, no conselho. Fala você, Nenê. ó, cada um teve sua época, tá? O Zé Duarte, como base, como formador, como treinador com garotada, fantástico, né? Tinha ele e o Cilinho no mesmo ele e o Cilinho, até se assemelhavam no tipo de trabalho. Um treinador que marcou muito para mim foi o seu Enio Andrade, né? Foi campeão brasileiro, muito bom treinador. E um outro treinador que também marcou para mim... Por que ele era bom, Nenê? Por que ele era bom para você? Porque ele sabia mexer no time no intervalo, ele sabia detectar o problema que a gente tinha, que o adversário tinha, entendeu? Então, ele era muito bom nisso. Ele sabia aproveitar bem os jogadores. Sabia ler o jogo, né? Leitura de jogo, né? Então, o seu Enio foi um treinador que marcou muito para mim. E o outro foi o Castilho, que também me impressionou. Castilho. Ele era tão, assim, tático, que ele falava assim, um dia, ele falou, né, no vestiário lá, e a gente é meio rebelde, né? Jogador é meio rebelde, às vezes. Aí ele falou assim, gente, escuta o que eu estou falando, não vamos jogar assim, faz assim, faz... Aí terminou o primeiro tempo, o quê? Ninguém fez nada. Aí ele estava doido. Ficou doido, chamou no vestiário, pegou, pôs o quadro lá em cima da mesa e foi explicar. Ele falou, eu queria que vocês jogassem com as suas pernas e com a minha cabeça. Nós ganhávamos esse jogo fácil. Gostei. Aí falei para ele, pô, seu Castilho, o senhor está de brincadeira, pô. Não vou jogar com a cabeça do senhor, nós temos que jogar com a nossa cabeça. Mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. É quando você passa para o time uma forma de jogo que você vai explorar os espaços que o adversário deixa e tudo mais, e às vezes o jogador não vê, né? Ele não está vendo isso. Fazia vocês pensar, hein? Fazia pensar. Então, não era só jogar. Então, eu admirei muito o Castilho, o seu Enio, eu tive muitos treinadores, mas o Zé Duarte também. O Zé, legal. Nenê, você, depois, no Atlético Paranaense, num desses clubes aí, tem alguma história engraçada, interessante para você contar? Não é engraçada, interessante para você contar, era uma final, não sei o quê. Pode falar, fica à vontade. Olha, cara, esses meus 72 anos, ele me trai às vezes, né? Mas, olha, eu não sei agora... tem uma. Lembrei uma, a gente forçar. Nós estávamos jogando contra o Taubaté, São José e Taubaté, o clássico do Vale Paraíba, uma rivalidade violenta, tá? E nós fomos jogar lá em Taubaté. E aí, o Pepe, que também foi
Agora, lembrando, o Pepe foi um excelente treinador também. Nossa, é. 10, cara. Ele Zé dava, Macia. ele dava tranquilidade para você jogar. Um cara, olha, cara 10. Aí o Pepe estava no banco lá, né? O time estava jogando. Um jogador do Taubaté pegou a bola assim no meio de campo. Aí ele falou: chuta, chuta. O cara chutou e fez o gol. Aí, E aí, o o Macia. o banco inteiro olhando para ele, cara. Ele falou: gente, nunca mais eu mando o cara chutar. Por quê? Ele quis tirar uma paia pro cara, né? Pro jogador lá. Chuta daí, né? E o cara chutou e não é que fez o gol, cara. Daí ele contou para nós, pediu desculpa, tudo. É pelo Maria. É um artista. Ele Nenê, ele é gente. É gente, é treinador, você conheceu bem ele, o Pepe. Eu fiz live com ele aqui. Ele não nega fogo, não, cara. Eu tinha um time mais ou menos lá numa ilha chamada Bahrein, na Arábia, sim. e ele foi da seleção do Catar. Eu já tinha jogado contra ele dentro de leite. Quando ele começou, eu era molecão, empatamos. Aí, quando o goleiro falou: você é num treino, tipo assim, você é um filho da mãe, você vai ser treinador. Aí eu olhava para o seu Otto no vestiário, eu falei: não, eu sou preparador. Ele falou: não, você não me engana. E Julinho olhando para mim, e Julinho tinha me mandado embora da peneira do Palmeiras. O Julinho até deu risada. Aí eu falei: você vai viajar muito, tudo parece brincadeira, o cara enxergou. E o Pepe fez um jogo treino comigo. Da seleção, ele não tinha que fazer nada, não precisava fazer nada, amigo. Foi em casa almoçar com o Vavá, naquela época o Vavá era vivo, e é história para o resto da vida, né? É. Nossa, e ganhou com o Inter de Limeira o Campeonato Paulista. E Imagina como é que é, não é fácil. ele era muito bom treinador, porque ele tinha uma coisa, ele ganhava o grupo, entendeu? Aquele jeito dele, ele ganhava o grupo. E aí ele conseguia fazer com que o time ainda rendesse mais ainda do que tinha, né? Jogou com o nosso amigo Lima também, hein? Nenê, você quer dar um conselho para um jovem que quer ser jogador? Porque o Instagram às vezes está dando uma tesourada. Então, antes que ele dá a tesourada, dou eu a tesourada. Você, duas coisas eu vou falar. Quer dar um conselho para um garoto que quer ser treinador e para um rapaz que quer ser treinador? Pode ser os dois, aí sem ver o que você faz. Bom, treinador, você tem que hoje, na realidade do futebol, você tem que estudar, tá? Você tem que estudar, tem que fazer curso. Hoje, para você ter uma ideia, você não consegue ser treinador de uma equipe de base profissional em São Paulo sem ter cursos pela CBF. E são cursos caríssimos. Então, você vai ter que estudar. Então, você vai fazer sua faculdade, você vai se especializar em alguma área que você goste, né? Para você ter, e se for na área do futebol, é importante você dominar, além do campo lá, você dominar também para você poder comandar o seu preparador físico, para você poder. Isso é importante. Então, você Legal. tem a condição. E aí, eu aconselharia que ele fosse fazer cursos, guardar o dinheiro e fazer curso. É curso Legal. que 10 Boa. mil, 15 mil, 20 mil. Mas o que é? É um investimento. Para isso, o cara tem que estar muito focado. Ele tem que ter. Eu digo assim, nessa vida aqui, você tem que ter foco. Você tem que falar: não, eu vou chegar lá, eu vou construir, eu vou fazer isso. Se levar muito tempo, menos tempo, não sei. Mas eu sei onde eu vou chegar. Eu quero fazer isso, eu quero chegar lá. Então, tem que ser determinado, porque vai ter um monte de decepção. Você trabalhando no futebol, eu costumo dizer assim para os meus filhos, pais dos meus netos. Eu sou péssimo, às vezes, para os meus netos, orientador para ser um jogador de futebol. Porque eu sofri tanto no futebol, tanta injustiça, tanta coisa, mas eu era determinado. Eu ia para não, depende de mim, não depende do que ele pensa, não depende
o que ele quer, depende de mim. Então eu me aplicava. Para jogar futebol, eu diria que você põe isso mais um pouco. Você quer ser jogador? Você tem que treinar muito, tem que cuidar muito, você tem que aprender a ser coletivo dentro de campo, você tem que aprender a ouvir os mais velhos, aqueles que já viveram, que sabem, o seu treinador. Você tem que entender que Sensacional, é isso aí. nessa caminhada sua, você está num período de aprendizado. Eu pego um garoto que está na Europa, que nem o do Palmeiras lá, o Henry, né? Você poderia dizer, não, o cara já é. Já... Não, você vê que a dificuldade que ele está encontrando, e isso para ele vai ser um aprendizado. Porque a hora que ele amadurecer, ele, dentro do meio, dentro do sistema, é o que o cara fala assim, fulano já é cobra criada. Por quê? Porque ele já sabe como que é a coisa. E aí depende dele e ele não tem medo de ir à frente. Então, eu diria isso, treinar muito, tá? Ser focado, você ter na mente onde você vai chegar, você acreditar em você, tá? E você saber ouvir as pessoas que estão te ensinando, pessoas que já estão nessa estrada faz tempo. Então, eu diria isso. Ô, Nenê, eu estou vendo aqui as pessoas que estão aí, tem muita gente, muito obrigado pela participação de vocês. É que o tempo vai, eu já vi que está dando um sinal aqui, eu fico preocupado, porque já cortou uma vez eu e o capitão, lembra do Guarani, o capitão? E mais um senhor que lançou um livro, que era do Estadão, tal, de futebol. Isso que você falou dele estudar, se atualizar, é sensacional, gente, que o Nenê está aconselhando, porque é umas palavras também para mim, e até hoje a gente às vezes procura participar de algum programa ou estudar, ver um livro, ver um treino. Qual que é o problema? Até recente eu estava com uma escolinha, academia aqui no INCA lá, eu vinha para mim ir lá, eu sei 200 mil vezes, mas que sei nada. Você tem que se atualizar e ver o que é preciso. É ou não é, Nenê? Porque o campo está molhado, a bola está furada, diversas situações aí. Com certeza. E com uma situação que você tem que contar também. Eu pergunto para você, moleque, eu vou com tudo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou treinar, eu vou fazer tudo isso. E assim mesmo pode não dar certo. Aí o que ele tem que ter? O plano B. O plano B, ele tem estudado também. Então, numa outra formação profissional dele. Isso é fundamental. Eu tenho um projeto social, eu levei 12 meninos lá no SENAI, através de um amigo meu de Ribeirão Preto, que é o coordenador do SENAI aqui em Botucatu. Eu levei 12 meninos, cara, eles estão terminando o ensino médio. Falei, cara, vocês têm que estudar. Agora o que vocês têm que fazer é aprender uma profissão e vocês vão depois fazer uma faculdade para vocês saírem desse nível de periferia que vocês têm para uma melhor, para vocês terem uma mordomia maior. Aí indiquei 12 meninos. Vimos todos os cursos. O gerente lá, o coordenador, mostrou, levou nós em todas as salas, todo lugar. Saiu de lá, foi a maior decepção para a minha vida. Por quê? Passou um dia, 2 dias, nenhum quis fazer um curso do Senai. Olha, é interessante. E recente eu estava fazendo um trabalho num lugar mais difícil aqui, até a pessoa está na linha aí, às vezes esteve lá no meu treino, te conhece, mandou um abraço a Marcela. Eu estou imaginando quem é. E tem que dar treino ali, os moleques não querem saber. Eu não vou sair da quadra, eu vou entrar na quadra. Eu falei, então você vai treinar, você não vai sair da quadra. Então, falar para o menino. Entendeu? Coisas assim, né? Tem que saber levar. Fala. Para o meu neto, eu falo para os meninos lá. Né? Futebol, nem sempre você consegue chegar lá. Mas é importante você se dedicar. Você tem tempo para fazer isso. Mas se não der certo, você tem que ter um outro pé no outro barco. E firme, né?
Aqui tem um treinador também de jovens, que foi no lançamento do meu livro lá no Pacaembu, no Museu do Pacaembu. Inclusive o Lima ia lá, o Edu, Pepe tiveram lá, o Alexandre Varrone. E o Alexandre fez uma live comigo, entrando no lugar que acabou a força, e aí ele me quebrou um galho um dia aí. O Alexandre também entende da escolinha, tem interesse. Olha, Alexandre, o Nenê é uma pessoa experiente, jogou, muito querido e olha, bem informado. Pega essa live, se você não viu todinha, no Instagram, e daqui uns dias aqui você vai ver no YouTube. Como está agora já do Lima, eu fiz uma homenagem para o Lima. Ô, Nenê, eu queria te agradecer e queria que você desse alguma palavra. Um abraço, Marcela. Max Araújo, aqui que eu estou vendo. Legal. Nenê, queria que você desse uma palavra de motivo jovem e suas palavras de despedida. Porque o horário, infelizmente, eu vou fazer com você outro dia, com calma, tá? Obrigado por você ter participado, mas eu vou falar mais, vai. Tranquilo. O que eu tenho a dizer para a garotada é... Vou dizer outra coisa que vocês estão fazendo de errado. Vocês não ficam num lugar para aprender, para evoluir. Vocês ficam pulando de time para time, para time, para time, para time. Aonde tem campeonato, eles estão. Vocês não vão evoluir. Vocês não vão, como eu falei, que fui para um Guarani e fui evoluindo, aprendi muito, ouvi muito, aceitei muito, tá? E me tornei o jogador que me tornei. Um jogador que tinha qualidades para jogar nos clubes que eu joguei. Eu joguei nesses clubes que eu tinha qualidade. Mas eu tive a humildade de ouvir as pessoas mais velhas. Então, você que fica... Hoje você está com o João, no time do João. Amanhã você está no time do Pedro. Amanhã você está no time... Jogando para cá, para lá. Tudo bem. Se você quer recrear, você quer brincar, tudo bem. Mas se você quer ser um profissional, foque num lugar que te ensine, que você possa aprender, se preparar para aquilo que você quer. E que Deus abençoe a todos que estão aí presentes, tá? Que Deus possa dar saúde para todos, um ano abençoado para todos, e que a gente possa descansar nesse Deus maravilhoso, que é Cristo Jesus, na nossa vida. Eu descanso demais nesse Deus, nesse Cristo, né? E eu desejo para vocês o que é bom para mim, também desejo para o pessoal aí. Deus abençoe todos aí. Obrigado, Falopa. E obrigado a quem comentou a gente. Te agradeço você, rapaz. Tá bom? Legal, foi uns minutos importantes, foi uma ideia de carreira, um exemplo de treinadores que você deu e como deve proceder. Cada um, claro, deve ter seu jeito, mas deve prestar atenção no que você falou. Não deixe de estudar, não deixe de atualizar, não fique pulando que nem canguru aí nos times, querendo jogar contra, mas precisa treinar para jogar bem. Nenê, muito obrigado, Deus te pague, a gente se vê, se Deus quiser, estamos aí também, para que deve é. Valeu. Tchau, Nenê.